Olá pessoal, vou falar um pouco deste livro aqui, Homens Livres na Ordem Escravocrata, da Maria Silvia de Carvalho Franco. Então, tratar desse livro aqui. Esse livro aqui, ele é resultado, né, da tese de doutorado defendida pela Maria Silvia e tornou-se uma referência obrigatória aqui nos estudos sobre sociologia, sobre a sociedade brasileira ali no Brasil do século XIX. Então ela vai estudar ali aquele período do século XIX, ali fazendas de café ali no interior de São Paulo, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, né, do Vale do Paraíba, particularmente analisando processos crime, arquivos dos processos crime, dos documentos judiciais da comarca de Guaratinguetá. Tá? Então ela vai questionar a ideia de que o Brasil eh, fosse tivesse um modo de produção escravista anterior ao capitalismo, ou seja, entender o escravismo como um modo de produção. Ela vai questionar isso. Em vez disso, ela vai tratar como o trabalho livre ela se constituiu por mediação do trabalho escravo dentro de um sistema integrado, socioeconômico integrado. Então ela vai estudar essa figura dos homens livres, né? Não são nem os escravos, nem o senhor do engenho. Tem esse dualismo, escravo, senhor do engenho, ela vai sair um pouco disso, vai analisar esse segmento das pessoas que são livres, mas que estão ali de alguma maneira também envolvidas nesse sistema, não são à parte, eles fazem parte desse sistema daí. E são pessoas que têm posses, tá? Um pequeno terreno para fazer um plantio, eh, uma mulazinha para fazer o transporte. Então ela identifica ali, por exemplo, vendeiros, pessoas que vendem coisas, ou pessoas que fazem um transporte de um lado para o outro. Tem pequenos empreendimentos, vamos dizer assim, né? E não são pobres, mas não são escravos, né? Então ela vai cair a análise dela vai analisar sobre esse grupo marginalizado inclusive na história, né, na história geralmente foca escravos e senhores de engenho, né. Mas, eh, mas que viviam aí numa rede de dependência pessoal com os latifundiários. Então tem uma relação dentro do sistema, né. E essas relações envolvem, a questão do favor, do compadrio, da reciprocidade, e está permeada essa relação por, relações de violência. Então ela vai analisar essa característica, né. Então a relação de violência que se caracteriza entre senhor de engenho e escravo, ela permeia toda a sociedade e atinge mesmo a esses homens livres. É uma relação constitutiva de uma convivência social violenta, tá. Isso ela vai ver na análise dos processos crime lá que ela, eh, examinou, também na questão das festas, na questão dos mutirões, né, tudo permeado por violência, né, ou seja, a coisa mesmo o mutirão, descambar para a violência é um pulo, né. E nas relações de vizinhança também, os conflitos de vizinhos. Então, essa questão da violência vai estar presente em todas essas relações aí, como um mecanismo para manter a ordem local, econômica e política. Então, o Estado que vai surgir aí desse Brasil imperial, ele foi profundamente moldado por lógicas patrimonialistas e personalistas, tá? Com práticas de favoritismo, tráfico de influência e clientelismo. Então ela vai seguir essa linha, né. A separação entre a esfera pública e a privada, a burocracia legal e o funcionamento impessoal do poder como um ideal do Estado moderno, tinha sérios problemas para se estabelecer aqui nessa sociedade, dentro dessa ordem escravocrata, né, desse sistema todo, né. Então os homens livres pobres, eles são
paradoxalmente, eles são dispensáveis, né? Não precisa dele, mas são indispensáveis também. Porque eles não eram parte central do sistema mercantil, a mão de obra central era escrava, né? Mas a sua existência reforçava tensões de um sistema que dependia da escravidão e da grande propriedade. Então, ela revela as fundações históricas aí dessa desigualdade, da violência no Brasil, especialmente nos eixos urbano e das grandes elites. E contesta, né, os modelos interpretativos eh, dualistas, né? E, enfim, ela ela critica essa tese de que a sociedade brasileira fosse uma sociedade estamental, né? Como, por exemplo, a gente vê no Raimundo Faoro. Para ela, a sociedade brasileira, ela não era baseada numa dominação pessoal, mas ela era baseada em dominação pessoal e não em ordens fixas, por isso que não era estamental. Nas sociedades estamentais, as hierarquias sociais são fixas, legalmente definidas e baseadas em honra, nascimento e direito. Não era o caso do Brasil. No Brasil imperial, não havia um sistema jurídico que formalizasse essas posições sociais como estamentos. A coisa era mais informal. A ordem era mais fluida, tá? Mantida por relações pessoais de dependência, tá? Como compadrio, clientelismo, favores, e não por distinções jurídicas estamentais, tá? Rígidas entre as classes sociais. Então essas fronteiras sociais, elas eram instáveis e negociadas, né? O poder local era exercido por relações informais. A justiça, o acesso à terra, o crédito, tudo se dava por meio de você saber quem é a pessoa certa para você falar. Tudo por relação pessoal. E não para o sistema de direitos e deveres fixos de um estamento. Tá? Então, o conceito de estamento no conceito do Brasil imperial é um conceito anacrônico e que não funciona, ele não é eficaz para entender essa sociedade. Então, ela vai estar dialogando ali, principalmente com Oliveira Viana. Oliveira Viana, ele tinha essa tese de uma sociedade estamental, o povo brasileiro era passivo e cabia ao Estado centralizador, forte, organizar essa sociedade, baseada no patrimonialismo. Então, enquanto o Oliveira Viana falava de uma ordem social orgânica e natural, herdada das tradições portuguesas, a Maria Silvia vai destacar que essa ordem social ela é um produto histórico de dominação pessoal articulada ao sistema escravista. Tá? Não é a parte. A natureza das hierarquias sociais, enquanto para Oliveira Viana são estamental, para Maria Silva é flexível e informal. Enquanto o homem livre e pobre, no Oliveira Viana, é a parte inferior da estrutura tradicional, sem um papel mais relevante, para Maria Silva é um elemento central para compreender os mecanismos de dominação local. Tá? A formação do Estado, que para Oliveira Viana seria um Estado forte centralizador, seria a única resposta a esse sistema, né? Para Maria Silvia, o Estado ele é capturado pelas elites locais, que o moldam segundo seus interesses. Então, a sociedade que para o Oliveira Viana, rural brasileira, que é tradicionalista, integrada e conservadora, para Maria Silva é uma sociedade conflituosa, marcada pela violência e pela exclusão. Então, veja, Oliveira Viana fala de uma sociedade integrada, harmoniosa. E a Maria Silvia não, ela fala que é uma sociedade que é marcada por uma tensão. Mesmo um evento harmonioso como uma festa, ele traz latente aí uma condição de violência que a qualquer ponto pode estourar. Então, Oliveira Viana via o Brasil como uma sociedade de herança tradicional, naturalmente hierárquica e passiva.
em que o Estado civilizador precisava agir de cima para baixo. A Maria Silvia, ela mostra que essa sociedade é o produto de relações de poder historicamente construídas, sustentadas por escravidão, dominação informal e violência. Então ela desconstrói essa ideia do Oliveira Viana de uma ordem natural da sociedade rural. Aqui eu vou destacar alguns pontos aqui do livro aqui, ó. Na página 14, ela vai falar assim: essa situação deu origem a uma formação sui generis de homens livres e expropriados, que não foram integrados à produção mercantil. A constituição desse tipo humano prende-se à forma como se organizou a ocupação do solo, concedida em grandes extensões visando culturas onerosas. Dada a amplitude das áreas apropriadas e os limites impostos à sua exploração pelo próprio custo das plantações, decorreu uma grande ociosidade das áreas incorporadas aos patrimônios privados, podendo, sem prejuízo econômico, serem cedidas para seu uso. Essa situação, a propriedade de grandes extensões ocupadas parcialmente pela agricultura mercantil realizada por escravos, possibilitou e consolidou a existência de homens destituídos da propriedade dos meios de produção, mas não de sua posse. Então, eles têm um terreno, pequeno, mas têm. E que não foram plenamente submetidos às pressões econômicas decorrentes dessa condição, dado que o peso da produção significativa para o sistema como um todo não recaiu sobre seus ombros. Assim, numa sociedade em que há concentração dos meios de produção, onde vagarosa, mas progressivamente aumentam os mercados, paralelamente forma-se um conjunto de homens livres e expropriados que não conheceram os rigores do trabalho forçado e não se proletarizaram. Formou-se antes uma ralé, que cresceu e vagou ao longo de 4 séculos. Homens a rigor dispensáveis, desvinculados dos processos essenciais da sociedade. Né? A agricultura mercantil, baseada na escravidão, simultaneamente abria espaço para a existência e os deixava sem razão de ser. Então ela fala que entre esses pessoas, ela fala dos tropeiros, né? Fala dos vendeiros, pessoal que fazia um pequeno roçado, né? Que cuidava das suas roças. Porque as implicações políticas dos acontecimentos de 1822 não afloram a consciência dessas populações. Basicamente, a noção de soberania de Estado supõe a possibilidade de pensar essa categoria como um aparelho despersonificado e uma entidade coletiva. Não é o caso do Brasil. O Estado não é despersonificado, ele é pessoal. Né? Mas, muito pelo contrário, o Estado, na consciência desses homens, se confundia com a pessoa do príncipe e governo, se identificava com seus atos e decisões, ou com as de seus representantes. É bem verdade que muito longe se estava no Brasil do século XIX de qualquer forma de governo democrático, e que o sufrágio indireto e os esquemas de representação dos órgãos legislativos e nas esferas executivas excluíam o homem pobre de quase completo, como também o excluíam das propostas de reforma com eleições diretas. Na página 133, ela vai falar assim: a base dos grupos privilegiados no Brasil foi a apropriação de terras. Como no resto do país, na região aqui estudada, elas foram obtidas em grande parte através da violência, da fraude e dos favores. Basta um exemplo referente a Guaratinguetá. Servindo-se de nomes que parecem que nem existem, alguns favorecidos obtêm 10 ou 12 ou 20 ou mais datas, terrenos, né? E edificam chácaras e assenhoram-se por esse modo de terrenos que, distribuídos legalmente, chegariam para todos. Então, é a utilização do Estado para defesa de interesses pessoais, né? Ou seja, numa relação que inclui aqui a apropriação de terras por meio da violência. Ao lado do latifúndio, a presença da escravidão freou a constituição de uma sociedade de classe, não tanto porque o escravo esteja fora das relações de mercado, mas principalmente porque excluiu delas os homens livres e pobres e deixou incompleto o processo de sua expropriação, ficando marginalizado das realizações essenciais da sociedade e guardando a posse dos meios de produção. A população que poderia ser transformada em mão de obra livre
esteve a salvo das pressões econômicas que transformariam sua força de trabalho em mercadoria. Em outras palavras, as relações entre proprietários e não proprietários não assumiram generalizadamente o caráter das relações de troca. Os resultados obtidos põem em foco uma formação social que esteve longe de realizar os requisitos de uma formação estamental. Em lugar da durabilidade que esta pressupõe, apresentou uma fluidez constante. Em lugar de camadas fechadas e nitidamente diferenciadas pela estilização da forma de vida, agregou grupos fracamente delimitados e com marcas exteriores pouco precisas. Então é isso, então. Muito obrigado, então.